Graça e paz a todos que vão assistir esta ministração pelas redes sociais. Graça e paz aos irmãos presentes. Hoje nós vamos falar sobre aflição. O tema é o que fazer diante das aflições. Será que a Bíblia relatou que nós vamos ter aflições? Será que a Bíblia diz que os cristãos estão separados das aflições? Será que Jesus disse, olha, vinde a mim que vocês não vão ter aflição? Será que Jesus disse isso? Ou Jesus disse que nós teríamos aflições? Então, vamos ver tudo isso aí hoje e também a solução para as aflições. Será que quando nós estamos diante de uma aflição, a gente está fazendo biblicamente correto? Nós, cristãos, ou seja, aqueles que pertencem a Cristo, será que nós estamos seguindo aquilo que o nosso Senhor disse para seguirmos? No caso hoje, quando estamos diante de uma aflição, diante de uma situação ruim? É isso que nós vamos ver nesta manhã. Primeiros versículos estão em Jonas, capítulo 2, de 1 a 10. Todos conhecem Jonas, né? Quando fala de Jonas, a gente lembra de quem? Da baleia. Na realidade, nós lembramos que Deus comissionou Jonas e Jonas não obedeceu. Não é isso? Deus comissionou Jonas a pregar, a falar do arrependimento para uma cidade chamada Nínive. E Jonas achou melhor não, achou melhor fugir de Deus. A gente fala, mas que absurdo Jonas querer fugir de Deus. Mas a gente conhece tanta gente que foge de Deus hoje, né? Tem essa característica dentro do comportamento, fugir de Deus. Muito bem. E Jonas então tomou um navio, um barco lá para ir para outra cidade ao invés de Nínive. E Deus, então, mandou uma grande tempestade e Jonas foi lançado ao mar e no mar um grande peixe o engoliu. Jonas estava ali no escuro, envolto em algas, um pouco que quase se afogando no ventre do peixe. Mas isso é uma aflição terrível, né? É uma aflição. E o que Jonas fez na aflição? Ele se desesperou? Ele gritou? O que ele fez? Ele orou. Vamos ver? Jonas 2, 1 a 10 então. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Não importa o tamanho da aflição, não importa onde a aflição está acontecendo, nem quando ela está acontecendo. Quando nós oramos, foi falado aqui hoje de Deus ouvir, né? Quando nós oramos, o nosso Deus ouve. E veja bem, Deus ouviu Jonas mesmo ele estando em desobediência. Né? Isso leva a gente a entender, entre outros versículos também, o sacrifício de Jesus por nós foi 100% eficaz. Quando uma pessoa diz assim, você é cristão, mas e se você pecar? Se eu pecar, não, eu vou pecar. O sacrifício de Jesus, o preço que Jesus pagou, é suficiente para pagar meu pecado também. O que eu cometi, o que eu estou cometendo e o que eu vou cometer ainda, se porventura assim acontecer. É 100% eficaz o sacrifício de Cristo. Por isso, quando eu aceitei para mim o pagamento dos meus pecados, é dos meus pecados também. O pecado agora não faz mais separação de mim e do meu Deus. Como diz aquela música, por isso eu amo esse Deus. Então Jonas orou e Deus ouviu, né? E ele continua falando, por que me lançaste no profundo, no coração dos mares e a corrente das águas me cercou? Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia
tornarei a ver o teu santo templo. As águas me secaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e então a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te ofereci sacrifício com voz de agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou Jonas à terra seca. Bom, Jonas aqui nessa oração, se você em casa vai pegar esse texto, você vai ver que Jonas era consciente do seu erro, mas ele conhecia Deus e tinha fé que Deus estava ouvindo ele. Então, quando nós oramos com fé, aliás, o cristão, toda vez que ora, Deus ouve, como eu falei. E as aflições, uma das causas das aflições em nós é nós não atentarmos para orarmos. Quando nós estamos aflitos, a primeira coisa que vem é reclamar, muitos culpam os outros, fugir ou se esconder. Fugir do problema, se esconder do problema, pensando que isso vai fazer com que a aflição desapareça. Mas ali Jonas não dava para fugir. Jonas não tinha como se esconder. Restou a ele o quê? Orar. A dica é, eu não preciso esperar estar numa situação igual a de Jonas para orar. Eu posso orar a qualquer momento. Pegou a dica? Muito bem. Outro versículo sobre aflição e o que fazer. Vamos ver. Mateus 26, 41. O Senhor Jesus nos conhece, a cada um de nós. Ele sabe que somos fracos, muitas vezes inconstantes, muitas vezes a gente julga, muitas vezes a gente não ama, a gente se cansa facilmente, não é? Tem pessoas que nós decidimos não pregar mais o evangelho? Não, isso não. Então Jesus, conhecendo a gente, ele falou assim, bom, olha o que eu tenho para vocês esta manhã. Ele disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Tentação é uma influência de demônios na vida de um ser humano, na mente dele, para ele fazer o que o diabo quer para que o ser humano faça aquilo que o diabo quer que ele faça. No caso do cristão, o cristão pode ser influenciado pelo diabo? Claro que pode. E o cristão faz o que o diabo quer? Se ele não vigiar e orar, faz. Quer ver uma coisa que está acontecendo? Parece santo, mas não é santo. As pessoas querem moldar a igreja de Cristo, moldar aquilo que Deus deu como padrão ao mundo. Espera aí, vamos fazer o seguinte. O povo não está vindo para a igreja, então vamos colocar aqui um palco, vamos colocar luzes, vamos mudar a fachada, vamos pintar um arco-íris, hein? Não vamos mais falar do pecado, não vamos mais falar daquilo que Deus não gosta, não vamos falar de inferno, não. Vamos falar de prosperidade. Vamos falar de saúde apenas.
Vamos falar que as pessoas são especiais para Deus. Vamos falar que Deus precisa das pessoas, que é totalmente o contrário daquilo que é o padrão de Deus. O padrão de Deus é santidade. Não é santarrice, é santidade. O padrão de Deus, ele já deixou escrito. Vinde a mim aqueles que estáis cansados e oprimidos. Cansados do quê? De pecar. Oprimidos por quê? Pelo pecado, pelo erro, pelo peso que o pecado causa na humanidade de levá-lo à morte eterna. Mas está muito evangeliquez, né? Talvez você que está assistindo a gente pelas redes sociais não entenda ou não goste que a gente fale do pecado, mas se eu não falar do pecado, você não vai saber, não vai entender que você é pecador e precisa de Jesus. Então, orar e vigiar para não entrar em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que quer dizer que o espírito está pronto, mas a carne é fraca? Quem sabe? O nosso espírito já está religado com o Senhor. Mas nós ainda estamos aqui, humanamente falando. Nós recebemos influência do mundo, recebemos influência do adversário. O Senhor nos orienta, o Senhor fala conosco. Olha só, e se a minha carne é fraca, eu estou sujeito a errar. Estou sujeito a agir diferente do que é para agir durante a aflição. Ontem eu vi uma moça falando que ela largou a igreja. A igreja pode ter largado, mas ela nunca se entregou a Jesus. Ela largou a igreja porque ela queria sentir o amor de Jesus. E ela estava na igreja, não sentiu o amor de Jesus, então eu vou largar a igreja. Então, durante a aflição, a pessoa fez exatamente o contrário do que é para fazer. E a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis. Outra coisa, a Bíblia também diz, Jesus é maravilhoso, ele diz que nós não devemos viver por sentimento. Eu estou sentindo isso, então é isso. Estou sentindo isso. Não, mandou que a gente viva pela fé. É isso que nos diferencia das religiões. O que fazer durante a aflição? Bom, então nós já aprendemos que eu preciso orar. E o que mais, até agora? Vigiar. Saber o que está acontecendo. Marcos 14, 34 a 36. Ele lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Aqui Jesus, mostrando que verdadeiramente a carne é fraca, e ele sabendo o que estava para lhe acontecer, ele orou ao Pai. Pai, afasta de mim isso que eu vou sofrer na minha carne. Mas Jesus estava orando constantemente e vigiando. Ele sabia que aqueles pensamentos, aquela ideia não era de Deus e nem era dele. Por que Jesus sabia? Porque Pedro falou algo semelhante para ele. Quando Jesus disse que ia para Jerusalém, ia ser preso, torturado e morto, o que Pedro falou para ele? Não, Senhor, não vai acontecer isso com o Senhor não, né? E que Jesus respondeu para ele? Para trás de mim, Satanás. Então, imediatamente Jesus disse, mas seja feita a tua vontade e não a minha. E não a minha, de ser humano, e não a minha, da carne fraca. Muitas vezes estamos passando por situações e nós queremos que a nossa vontade prevaleça. Hoje aqui a irmã disse que orava de um jeito
Todos esses anos orava de um jeito, mas agora ela ora para que a vontade de Deus seja feita. Olha aqui o exemplo prático. Nós temos aqui na nossa igreja um exemplo prático. E o Senhor vem confirmar que a mãe está fazendo certo. Seja feita a sua vontade, Senhor. Por quê? Porque a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Mas, normalmente, nós queremos a nossa vontade. Temos que ser honestos diante de Deus. Queremos a nossa vontade. Ah, porque eu quero. Ah, porque eu quero que seja assim. Mas tem situações que nós precisamos dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu queria que fosse desse jeito, mas seja feita a tua vontade. Filipenses 4:6. Agora sim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. Isso deveria ser a primeira coisa a fazer diante da aflição. Apresentar em oração e ficar quieto. Mas a gente tem não sei, uma coisa que a gente tem que falar, tem que fazer tudo, espalhar tudo primeiro, deixar as pessoas contaminadas do nosso lado com a nossa aflição e conta para tudo, e reclama, e depois, aí acho que eu vou orar. É diferente, irmãos, de quando a gente está passando uma aflição, a gente pedir oração. Olha, vou pedir oração por causa disso. O irmão ora por mim. Tem grupo de oração. Olha, irmãos, ore por mim por esse caso. É diferente de você ficar reclamando primeiro e depois orar. Mas nós somos seres humanos. Mas nós estamos aprendendo também. E é bom pôr em prática o que aprendemos. Então, a direção bíblica para as aflições é contar para o pastor? Não. É colocar no grupo de oração? Primeira coisa? Não. É sair por aí reclamando? Não. É sair da igreja? Não. É culpar Jesus? Não também. É o quê? É o quê? É orar ao Senhor. Olha só, vou ler de novo. Em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Esse versículo é novo para a gente? Só para mim saber se é novo ou não, tá? Eu tenho certeza que o Senhor ouve as nossas orações. Puxa, é pela fé, irmão? Não, é porque está escrito. E é fé também, né? Claro. Mas está escrito, está registrado. Olha o que está escrito. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Então, toda pessoa que ouve o evangelho da salvação, que o único meio para ser salvo é ela aceitar o sacrifício de Cristo por ela, e ela se entregar a Jesus, recebendo Ele como único e suficiente Senhor e Salvador, e por mais que as pessoas dizem, você não tem jeito, você fez muita coisa errada, você não merece, o diabo usando pessoas para que a pessoa não aceite. Ele tem que saber que a mão do Senhor, essa frase, a mão do Senhor não está encolhida para não salvar, significa que todo aquele que chegar a Deus e pedir a salvação, Ele vai salvar. Porque Jesus veio para isso. Então, se alguém chega e diz, Senhor Jesus, eu quero ser salvo, Ele vai salvar. Tá bom? Continuando. Nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Ou seja, os ouvidos do Senhor não estão entupidos. Ele ouve a nossa oração. Por isso que, diante das aflições, quando nós buscamos nele, dobramos nosso joelho, isso pode ser uma expressão, mas pode ser literal também. Né? Porque tem gente que pessoas pensam que Deus só ouve as orações quando você se ajoelha. Não é verdade. Deus ouve as nossas orações sempre. Então, aqui está dizendo o seguinte,
que Deus sempre nos ouve. Tem aflições que a gente não quer nem ajoelhar, a gente não quer nem levantar da cama. Ore, coloque na mão do Senhor, porque os ouvidos do Senhor não estão agravados de forma que Ele não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Essa palavra diz o quê? Que aqueles que ainda estão enraizados ao pecado, que não foram perdoados dos pecados, Deus não os ouve. E agora? Esse é um dos motivos que Deus mantém a sua igreja aqui na terra, para interceder por aqueles que ainda não são salvos. Porque a oração daqueles que não ainda aceitaram o sacrifício de Cristo, não se entregaram a Ele, não passa do teto. Não é minha vontade, é o que está escrito. Porque o pecado faz separação do homem e Deus, faz separação, continua separado. Então Deus não ama o pecador? Ele ama o pecador. E quer que esse pecador venha até Ele. Esse é o papel da igreja, levar o Evangelho. O papel da igreja não é criar hospitais, escolas, esse não é o papel. Pelo menos não o principal. O papel da igreja é pregar o Evangelho. Mais uma vez, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Eu acredito assim que esse deveria ser o slogan de toda igreja séria, né? E não chamar o povo para ser abençoado financeiramente, e não chamar o povo para ficar rico em nome de Jesus, rico aqui no mundo. Essa é a verdade. Mas as igrejas que crescem aos olhos da humanidade são as que pregam as riquezas deste mundo. Esse foi o tema de hoje. O que fazer diante das aflições? Vigiai e orai. Clamar a Deus. Posso clamar a Deus antes das aflições? Pode. Posso clamar a Deus depois das aflições? Não. Orar eu posso sempre, mas no tocante às aflições eu preciso orar. Ou antes, ou no início dela, ou no meio dela, né? Lembre-se do caso de Jonas. Jonas poderia ter orado antes de ser jogado ao mar. Não podia? A hora que foram perguntar para ele, Jonas, de onde você é? Que Deus você serve? Ele falou, eu sirvo o Deus vivo, tal. Ele podia ter orado ali, Senhor, eu me arrependo, eu vou lá para Nínive. Não seria jogado no mar. A tempestade iria se... Mas não. Teimosão. Quis aprofundar na tribulação, aliás, na aflição. Foi para onde? Dentro da barriga do peixe. Aflição, né, irmãos? Aflição. Então, você, se por um acaso, nosso desejo é que você não esteja, mas se estiver em aflição, você aprendeu hoje que você deve orar. Para que a sua oração seja ouvida. Esse ouvida, irmãos, é no sentido de ser atendido, tá? Porque é claro que Deus ouve tudo, sabe tudo, né? Você precisa necessariamente aceitar o sacrifício de Jesus por você. Se entregue a Ele. A Bíblia chama isso de nascer de novo. A Bíblia chama isso de você se tornar uma nova criatura. A Bíblia chama isso de você se tornar filho de Deus. Que Deus abençoe essa palavra no teu coração e você possa guardar, praticar e compartilhar. Em nome de Jesus. Amém.